A todos os amantes da sétima arte. Tava procurando um programa cultural, um jornal de qualidade, e encontrou... Roda aí a vinheta. I'm Felix, 7 years old. I'm an artist in my senior year in high school. Today we're gonna talk about fake news. Talking about fake news, one of the biggest in our country will be when Getúlio Vargas convinced us that a communist rebellion would happen in Brazil. This would indicate a state of decay in the state and could justify a military dictatorship. This would lead to a tremendous impact in the whole nation. This serves to show us that fake news isn't just a lie or a prank. It actually is a problem and a weapon of destruction and relevance in an information war. This could destroy whole lives and careers just because of problems, half-truths or complete lies. This happens because the velocity of how much information travels is extremely fast, causing to a place where misinformation, contradiction and confusion to be very common, leading people to understand or exactly not understand, and even so spreading half-truths or lies, making the place more and more confused. Nowadays, with the technology and the development of this, there are many tools that can facilitate the spreading of information and then fake news. So there are apps that can manipulate video and audio in general to spreading this news, and things in general that can make people believe in things that doesn't exist. Like you say that Trump is a good guy or things like that. But I don't know why it works or why people just believe without searching for the truth. But I stopped thinking and I see that in my times it could help me with the cops or What do you believe in fake news? Sometimes just for name, of accepting the news as true because of confirmatory bias, where one person says something is true or real, because the fake news confirms what you say. For a viewer, for example, someone that don't like broccoli. I don't like broccoli. You didn't try it? No. Yeah. And you see a news in your feed saying the broccoli kills the cancer. Baseed of the study of the prestigious university in the Netherlands. If you never check the sources of the information, because they confirm your original. E foi observado em todo tipo de assunto polarizado, de política à economia, de esportes a qual melhor videogame. Por isso, um mesmo jornal ou uma mesma notícia podem ser vistos por grupos opostos como favorecendo o outro. Isso quando a notícia é isenta, mas normalmente nós fazemos questão de ouvir uma opinião que já concorda com o que nós achamos. Em 1967, Jim Brock e Joe Balloon mostraram isso muito bem quando deram gravações para alunos ouvirem e avaliarem a habilidade do apresentador. Disseram que as gravações tinham sido feitas com um gravador muito ruim e tinham um chiado que os alunos podiam corrigir apertando um botão de limpar o áudio. Entre as gravações estavam duas apresentações com chiado pré-gravado, uma reforçando que o cigarro causa câncer e outra contestando essa ligação. Brock e Balloon viram que os voluntários não fumantes apertavam mais o botão para ouvir bem a gravação reforçando que o cigarro causava câncer, enquanto os voluntários fumantes faziam bem mais questão de ouvir bem a apresentação contestando que o cigarro causa câncer. Eles só queriam ouvir bem o que era mais interessante. Afinal, procuramos conteúdo que favorece a nossa opinião e achamos o que não favorece enviesado. E quem passa esse conteúdo nem precisa ser qualificado. Na década de 70, um grupo da University of Southern California contratou um ator para se passar por um palestrante chamado Myron Fox e basicamente enrolar as pessoas numa apresentação completamente inventada sobre teoria dos jogos aplicada à educação do médico. Só pelo entusiasmo e pelo bom humor falando, o Dr. Fox convenceu a maioria da plateia, incluindo estudantes e especialistas. E testando diferentes versões da apresentação,
com ou sem conteúdo, apresentação animada ou desanimada, a palestra com mais conteúdo e bem animada foi a preferida. Mas entre um conteúdo ruim e animado e um expert que fala mal, mesmo em apresentações técnicas, as pessoas preferem o conteúdo ruim, mas empolgado. Um fato que ficou conhecido como o efeito Dr. Fox. E agora você sabe que entre alguém informado e alguém que fala gritando, muitos preferem o grito e nem se perguntam a qualificação de quem fala. Como Farhad Manjoo conta em True Enough, se as pessoas vão buscar notícias que favorecem a própria opinião e já tratam a mídia como hostil, o mais fácil é assumir um papel enviesado desses e aproveitar o engajamento. Especialmente em temas mais complexos que não têm uma resposta clara. Se já tem quem questione fatos científicos óbvios como evolução ou o valor das vacinas, em questões subjetivas, como quanto o governo devia gastar com políticas de assistência, fica muito mais fácil dar um lado só da questão e conquistar uma audiência engajada e favorável. Jornais, revistas, sites e até canais do YouTube conseguem bem mais engajamento quando favorecem uma ideia que já estava formada. E se isso rende mais engajamento, melhor ainda para as redes como o Facebook circularem essas ideias e manterem a sua atenção lá dentro. Ou, como já explicamos por aqui, compartilhar o conteúdo que mais polariza e chega em pessoas com opiniões mais extremas, mesmo que esse conteúdo seja falso. Antigamente, quem tinha uma ideia extrema, na maioria das vezes, só encontrava ideias contrárias. Hoje é muito mais fácil fazer parte de um grupo com as mesmas ideias ou piores, com a noção de que o Holocausto não aconteceu ou de que o nazismo foi positivo. O problema é que negacionismo e fake news podem ter consequências bem sérias, além de dar margem para o passado se repetir. As evidence, fake news weaken nations and in favor of the Asian body and the people who share the same information, cause big riots and consequences sometimes irreversible. In 1999 till 2008, the president of South Africa bought an idea from a famous researcher who defended the theory that AIDS was transmitted by the use of drugs and not because the virus HIV. The president suspended the distribution of medicines and mainly the ones who prevent the transmission of the virus from the mother to the baby in case of pregnant women. Several studies said about 330,000 people died by virtue of this act. Então, quando você receber notícias, vídeos, posts e mensagens suspeitas de WhatsApp, como aquelas questionando algumas coisas bem conhecidas, não se esqueça que todo mundo está sujeito a cair em notícias falsas. Vale, no mínimo, se fazer algumas perguntas. O autor ou a autora do conteúdo tem qualificação para falar daquilo? Ou pelo menos cita fontes? E as fontes que cita leu? Admite quando está errado? E o que essa pessoa ganha tratando desse assunto com essa abordagem? E por que eu tô aqui avisando você disso? Nesse episódio, eu citei o livro True Enough do Farhad Manjoo, que tem uma comparação bem legal dos motivos que levam as pessoas a circular fake news com alguns dos estudos e experimentos que eu inclusive citei aqui no episódio. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e assine o canal para mais vídeos que especialistas dizem que são os melhores. E até a próxima quinta. Para!